Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões importantes para a sua jornada rumo à diminuição e até eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Verenchuk e o tema de hoje é sobre as doenças psicossomáticas. Vamos entender um pouquinho o que elas são e como elas influenciam no seu sofrimento emocional. Vem comigo! Muitas pessoas falam sobre como a nossa saúde física e a mental estão associadas. Mas seria mesmo possível que a nossa mente nos tornasse fisicamente doentes? E a resposta é sim. E estas doenças são chamadas de psicossomáticas. A palavra vem do latim, onde psique significa mente, alma ou espírito, e soma de corpo. Então, este nome é dado a doenças causadas ou então agravadas por problemas psicológicos ou emocionais de um indivíduo, confirmando então a relação entre mente e corpo. Este é um tema ainda muito discutido, porque por mais que existam avanços da medicina ano após ano, ainda não existe uma maneira de comprovar, com um exame palpável, que essas doenças existem. Mesmo assim, elas acometem milhares de pessoas e algumas são, inclusive, catalogadas e aceitas pela medicina tradicional. O processo de desenvolvimento desse tipo de doença pode ser chamado de somatização. Ele não é um processo consciente da pessoa e o seu diagnóstico também não é simples, pois se trata de um diagnóstico de exclusão, como é chamado. Ou seja, todas as outras hipóteses devem ser descartadas antes. Quanto às suas causas, bem, infelizmente não existe uma causa específica que seja associada à doença psicossomática. O seu desenvolvimento vai depender de uma predisposição individual e orgânica de como mente e físico interagem entre si e como eles reagem a determinadas condições ou situações da vida. Até existem algumas doenças psiquiátricas que são associadas ao seu desenvolvimento, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e também o estresse. E também são associadas a algumas situações específicas com o seu desenvolvimento, que são elas: a sobrecarga de responsabilidades, sejam elas profissionais ou pessoais. Os eventos traumáticos do passado, seja na fase infância ou ainda na fase adulta. Quando a pessoa é vítima de violência de qualquer tipo, de qualquer espécie. E também o sofrimento emocional, associado à dificuldade de falar sobre o assunto, ou até mesmo a tendência ao isolamento social. E aqui vale fazer uma observação muito importante. Negligenciar estas situações, sabe, quando a gente coloca embaixo do tapete e vai deixando para depois, seja por dificuldade de buscar ajuda ou por
achar que tudo isso é normal, pode agravar os sintomas e causar doenças físicas por vezes mais graves e mais sérias. Certo, mas então, para que eu possa desconfiar das minhas dores físicas, se elas são ou não psicossomáticas, quais são os seus sintomas? Como ela se manifesta? Bem, assim como as suas causas, não existem sintomas específicos da doença. Ela se manifesta de diversas formas, mas tem alguns sintomas que foram observados que se manifestam tanto no físico como no psicológico. São eles, no psicológico, a irritabilidade, a ansiedade, a tristeza, a impaciência, a falta de interesse nas atividades diárias e também a exaustão. Entre os sintomas físicos mais frequentes das pessoas que sofrem com esse tipo de doença, está a dor e queimação no estômago, com presença ou não de náuseas e vômitos. A constipação ou diarreia, a sensação de falta de ar ou dor torácica, dores musculares em diferentes locais, o aumento da pressão arterial e também a aceleração de batimentos cardíacos, dores de cabeça, alterações na visão, coceira, ardência ou formigamento com presença ou não de lesões na pele, a queda excessiva de cabelo, a insônia, dor ou dificuldade para urinar, mudanças na libido, dificuldade para engravidar ou até alteração no ciclo menstrual. Então, lá atrás, no início deste vídeo, eu comentei sobre algumas doenças que já são catalogadas, digamos assim, e aceitas pela medicina tradicional como uma doença psicossomática. É claro, o surgimento dessas doenças não necessariamente serão de maneira psicossomática. Outras alterações físicas e orgânicas também podem causá-las. Mas as doenças de origem psicossomática mais frequentes encontradas são a enxaqueca, a síndrome do intestino irritado, alergias alimentares, gastrite, impotência sexual e até mesmo a fertilidade. Como tratar? Uma vez feito ou suspeito o diagnóstico de uma doença psicossomática, é importante buscar ajuda para evitar o agravamento ou consequências que depois sejam irreversíveis. O tratamento que eu chamo de tradicional ou convencional, ele pode incluir medicamentos para aliviar os sintomas e também um acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra associados para ajudar no controle do impacto que as emoções podem causar sobre os sintomas. Esse tipo de tratamento eu chamo de convencional ou tradicional, porque, por ser o tipo de tratamento mais comum, mais procurado, mais conhecido. Isso
sem comentar que existem pessoas, como os jovens da geração alfa, que acham maravilhoso, acham chique dizer que eu estou com a terapia em dia, né? Eu até, inclusive, li alguns dias atrás, que essa mesma geração, a geração alfa, tem como pré-requisito para uma relação, seja ela as relações que a gente escolhe de amigos ou de namorado ou namorada, um pré-requisito é justamente ter a terapia em dia. Quer dizer, então aqui eu faço uma reflexão. Quer dizer então que está se tornando cada vez mais comum entregarmos a direção da nossa vida para um especialista, ok, ele é um especialista e todos têm o livre-arbítrio para buscar a ajuda da maneira como se sentem melhor. Mas você entende que esta é uma forma de transferir para outra pessoa digamos assim, a responsabilidade de enxergar aquilo que você precisaria enxergar? Está mais comum nós precisarmos que outra pessoa nos diga de que forma sentimos e o que faremos com isso. Ou então, mais comum está viver à base de medicamentos. Eu conheço pessoas que tomam medicação para dormir, tomam medicação para acordar, medicação para manter o foco. Será que não existe uma maneira mais natural e mais autorresponsável para tratar esse tipo de doença, esse tipo de problema? Entendendo a raiz dele, por exemplo? Na minha visão, eu compreendo que algumas vezes a medicação se faz necessária, sim. Naqueles casos extremos, na intenção de que esta seja uma situação temporária e para tratar doenças que estejam realmente num estágio mais avançado, onde a pessoa não consiga mais pensar e sentir sem se machucar. Ou então que exista, neste caso, a associação com alguma desordem física, como uma desordem no cérebro, uma má formação, um conflito de sinapses, enfim. Pode ser que eu pense assim por conta de uma experiência que eu tive, onde eu precisei tratar uma dor sem causa orgânica e onde a medicina tradicional não conseguiu me ajudar. Talvez sim, e eu assumo, seja por isso que eu coloco em xeque esse tipo de tratamento medicamentoso. Eu falo um pouco mais sobre essa experiência que tive num outro vídeo. Vou deixar o link dele aqui na descrição deste e também em um card, em algum lugar aqui nessa tela, você vai poder acessar esse vídeo caso queira entender um pouquinho melhor assim sobre essa minha experiência e por que eu penso dessa forma. E por falar em tratamento convencional, alguns especialistas assumem que
uma abordagem, um tratamento mais natural, digamos assim, ajude, mas na prevenção. Segundo eles, a prevenção da doença psicossomática envolve toda e qualquer ajuda que possa auxiliar o indivíduo a lidar com suas próprias emoções. Citam ainda como exemplos a medicação, a fitoterapia, a adoção de exercícios físicos e também uma alimentação saudável. Eu acrescentaria aqui que a forma mais eficaz e definitiva de prevenção é o autoconhecimento. Ao adquirir o autoconhecimento suficiente, as mudanças de hábitos que são necessárias para a prevenção da doença psicossomática, como fazer exercícios físicos, largar algum vício, uma alimentação saudável, dormir em horários corretos e também dormir o suficiente. Tudo isso vem com um autoconhecimento maduro de forma natural, como uma consequência. Logo, a prevenção de sofrimentos emocionais que são desnecessários para a nossa vida cotidiana também se dá de forma natural. Isso sem contar os inúmeros benefícios que o conhecimento em si mesmo pode proporcionar. Mas dentre todos eles, o que eu quero destacar aqui, que eu acho que é mais importante, é que o autoconhecimento maduro, ele te dá a direção da sua própria vida. Você não transfere a ninguém essa responsabilidade. Isso, minha amiga, meu amigo, não tem preço no mundo que pague. Porque você se torna autossuficiente. E não digo aqui autossuficiente no sentido de nunca mais precisar de ninguém. Não é esse o sentido. Até porque somos seres sociáveis. A gente precisa do convívio com outras pessoas. Coisa que até nisso o autoconhecimento vai ajudar e muito a conviver bem com outras pessoas. Porque o seu convívio em sociedade se torna mais humano, mais afetuoso, mais fraterno e muito mais sadio também. A autossuficiência que eu digo, me refiro àquela onde você não sente a necessidade de transferir para outra pessoa a responsabilidade de definir o que você está sentindo e o que você vai fazer com isso. Sem precisar de bengalas ou ingerir substâncias manipuladas a fim de sanar uma dor que não é originária do físico. Este, então, é o convite que eu faço para você todos os dias aqui no canal. Aprender a aprender sobre todas as facetas que você tem. Aprender a olhar com carinho para si mesmo. Aprender a como identificar quando algo não vai bem. E também, não menos importante, a como tratar as suas próprias dores. Eu consegui, com técnicas de autopesquisa, que eu compartilho aqui de maneira acessível,
com uma linguagem fácil de compreender e com técnicas simples que você consegue encaixar no seu dia a dia sem muito esforço. Então, se você se interessou, curte o canal, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com os amigos, porque assim como você e como eu, podem existir outras pessoas que precisam entender um pouco mais sobre as suas próprias dores. Gratidão por estar comigo até aqui. Um abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.